E aí, sapiens, como é que vocês estão? Vamos fazer a nossa revisão. Nessa revisão do 8º ano, vamos estudar duas coisas. Primeiro, África. E segundo, organizações mundiais. Organizações que dominam o mundo. Vamos lá! Tô querendo ir embora. Pode me tirar daqui. Primeiro, ONU, Organização das Nações Unidas. A ONU, ela é uma organização que ela foi criada em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, com o intuito de promover uma cooperação e uma harmonização entre os países membros, né? Ela para desenvolver os países e a cooperação entre eles, e ela também influencia em algumas decisões mundiais, né? No mundo todo, às vezes alguns problemas como a guerra do Afeganistão, problemas no Haiti, eles se envolvem e tentam resolver, entre aspas, né, aquela situação. Unesco. A Unesco é uma organização filiada à ONU que ela serve para poder trazer segurança, paz, trabalha com educação e cultura no mundo todo, né? A Unesco ela tem um papel muito importante nos países. Por exemplo, em algumas sanções educacionais, ela pode decidir, em vista do país resolver ou não ter acesso a financiamentos da ONU, né, e do Banco Mundial, e ela influencia também em projetos culturais do mundo todo. Localização da África. A África ela é um continente que está localizado praticamente no centro da Terra. Ela é cortada pelo Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer e a linha do Equador. E passa também o meridiano de Greenwich, como mostra a imagem aqui, ó. Então ela praticamente está no centro do mundo, fazendo também umas divisas entre a Europa e a Ásia. Sobre os climas, não é essa questão de clima. Você errar essa questão de clima, você não tem que é nenhum canto. Isso é o bichão mesmo, hein? A Ásia ela possui 3 climas nesse continente. O clima tropical, parecido com o da gente, assim, solzão, assim, solzão. Um clima equatorial, do Congo e tudo, e um clima desértico. Professor, qual é o clima predominante da África? Deserto é o clima predominante da África. Na África tem 3 desertos. O deserto do Kalahari, o deserto da Namíbia e o deserto do Saara, né, galera? Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU é como se fosse um exército da ONU, né? Quando tem algum país que tem algum problema e tal, e as pessoas, o governo está dando trabalho, aquela coisa, eles mandam o exército de reserva. Esse exército da ONU, o exército do Conselho de Segurança, ele é formado por diversas pessoas do mundo todo, de diversas organizações militares do mundo todo, inclusive aqui do Brasil. Eles pegam os melhores dos melhores para serem tipo o exército dele, tipo uns mercenários. Para que serve o exército de segurança? Ele serve para manutenção da paz e da segurança, podendo também usar força quando for necessário. Quando um país ele exporta alguma coisa, o país que exportou também ganha. O país do qual importou o produto também ganha com isso. A empresa que exportou também ganha com isso, por isso que é mais importante você exportar do que você importar. A balança comercial de quem exporta é sempre maior do que a balança comercial de quem só importa. Agora, não é importar qualquer coisa não, quando você importa poucas coisas, detalhes e tal, uns commodities e tudo bem, mas quando você importa produtos de gênero alimentício e muita importação para você viver daquilo, isso aí se torna um problema para a balança comercial. Mas essas cotas que são de importação e exportação são chamadas de tarifas alfandegárias, né? A alfândega é um órgão que tem nos governos que elas proíbem algumas coisas, como por exemplo, produtos que podem causar risco para a saúde das pessoas, a alfândega, ei, para aí, que é isso aí? Não. Ou então produtos biológicos, né, como aranhas, coisas, animais e tudo, de uma região para outras pode causar um desequilíbrio ecológico, né? E produtos também grande quantidade de produtos, como por exemplo, sempre tem aquelas pessoas que pensam assim, poxa, um iPhone lá nos Estados Unidos é mais barato do que aqui no Brasil. Vou nos Estados Unidos e vou trazer 50 desses para vender aqui no Brasil. Nossa, não, você não pode. Quando você chegar com os 50 aqui, 50 iPhones aí, ei, alfândega, já vai isso aí, para que esses daí não, vai levar não. Então isso serve para proteger o comerciante legal que vende esse produto aqui. Então serve para isso aí, né? Produtos químicos que podem prejudicar, risco biológico, animais e tudo, e essa questão de produtos de venda, né? Isso se chamam tarifas alfandegárias. Tarifas porque você tem que pagar por isso aí que você está transportando de um país para outro.
Hidrografia da África. A hidrografia da África é resumida basicamente no rio Nilo, né? Um dos maiores rios da Terra, né? Então esse rio ele é um rio perene, ele permanece, né? Mesmo com a seca, mesmo com problemas ambientais, ele está lá cheio de água. Por isso que os egípcios diziam, o Nilo é a dádiva do Egito, né? Porque ele é um rio muito grande e ele não secava, trazia nutrientes e suas cheias eram muito favoráveis. Corta praticamente assim a África até chegar no Mediterrâneo. Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. Esses dois órgãos, eles são dois órgãos vinculados à ONU, que eles têm um propósito. Eles oferecem empréstimos a curto, médio e longo prazo para países membros. Né? Países membros. Lembra que tem países que não são independentes e tem países que não fazem parte da ONU. Então esses aí não recebem esse tipo de coisa. E aí ele empresta dinheiro, né? Mediante algumas sanções, né? Não, o país como é que tá desse jeito? A educação, como é que tá? O estudo da galera, como é que tá? Então, ele oferece empréstimos baseados nesse tipo de coisa. Logicamente, ele quer que o país faça o que eles querem. Conferência de Berlim, 1884 até 1885. Um ano de reunião. Eles passaram um ano, né? Berlim, capital da Alemanha. E nessa reunião foi decidido entre as nações europeias a partilha da África. Né? Simplesmente o cara está lá na Europa, os países da Europa, e vamos partilhar aqui a África, é deles, mas somos mais inteligentes, aquele povo eles não entendem, então vamos dominar aquilo ali. O capitalismo comercial estava muito em alta, então eles precisavam de domínios de terras e de mão de obra escrava, né, para poder fazer o trabalho deles e todo. Dá muito mais lucro, cara, um escravo fazendo do que você ter que pagar para uma pessoa fazer. Por que o deserto do Saara é tão quente assim? A ausência de vegetação e umidade do ar, eles resultam na absorção e a perda desse calor. Por isso que durante o dia é muito quente, 50 graus. Mas à noite pode cair de 10 graus. Então você pode ter problemas, pode ter hipotermia, alguns animais não resistem, o ser humano não resiste. Então é por isso que aquela galera que vive nômade, eles vivem, vamos dizer assim, cobertos, preparados para o calor e o frio, a amplitude térmica do local. É por isso que o deserto do Saara é um dos mais quentes do mundo, né? Por causa dessa situação. Superfícies sólidas, como areia, rochas e tudo, perdem calor, absorvem calor muito rápido, mas perdem calor também na mesma velocidade, muito rápido. OMC, Organização Mundial do Comércio. Esse órgão, ele também filiado à ONU, ele organiza o quê? Ele promove o comércio global e o estabelecimento de regras para o comércio mundial, né? Por exemplo, não teve aquela situação de Donald Trump, né? Que ele fez algumas sanções, algumas tarifas de 18%, de 20%, de 50% e tal, e Lula foi só segurando e nada cedendo e tudo. Ele só pôde fazer esse tipo de embargo comercial com o Brasil por causa da OMC. Eles assinam, né? Trump, ele fala e tudo, a OMC vai oficializar a coisa e determina isso. Ele não pode fazer isso porque ele quer, não. Bem antigamente, no período moderno, os países se controlavam entre si. Mas hoje, a OMC, ela organiza e ela promove e ela tenta resolver essas disputas comerciais no mundo todo. Se você tem um produto que foi taxado, se você acha que os produtos exportados são caros, agradeça a OMC. Ah, agora eu entendi! Vamos lá. Saara, né? De novo sobre o Saara. Temos 3 grandes desertos. O deserto do Saara, o deserto da Namíbia e o deserto do Kalahari, né? Lá na África, então vamos entender cada um deles. As características principais. O deserto do Saara, ele tem uma amplitude térmica muito grande. A amplitude térmica é a diferença de temperatura do dia, ou do mês, ou do ano. No caso é do dia. É a mais alta temperatura e a mais baixa durante o dia. Então, ele tem uma amplitude térmica muito grande, né? Oferece diversas variações de temperatura durante o dia, chegando a 50 graus, e à noite pode cair para menos 10 graus, congelando, né? Já era. Essa é uma das características do Saara. Considerado um dos desertos mais traiçoeiros do mundo, temos o deserto do Kalahari, né? Lá eles têm um clima assim bem legal, né?
A pessoa, não, posso até sobreviver, mas de repente, durante o tempo, fecha, não tem vida, é muito quente, ou então muito frio, falta alimento, falta água, e aí por isso que é considerado um dos desertos mais perigosos da Terra. A galera faz rally, né? Pra você ter ideia, a galera faz rally, mas o cara tem coragem de fazer uma coisa dessa, num deserto desse aí, do por visto. O deserto da Namíbia, se você está quando você estiver na escola, você olha para o seu lado leste, o lado ali que fica aquela santa, pronto, olha para aquele lado ali. Está o deserto da Namíbia, o deserto mais antigo da Terra. Para você ter ideia, eles têm características climáticas únicas, né, que permitem até um tipo de fauna, um tipo de flora que nasce naquela região. Inclusive tem até um tipo de ser humano, né, tipo assim, uma espécie de ser humano, não sei se o nome agora, muito antigo, que consegue viver naquela região há milhares de anos. No Conselho de Segurança da ONU, que nós já sabemos o que é, o exército, né, da ONU, aquela coisa toda, existem 5 países que são membros permanentes desse Conselho de Segurança. Primeiro, Estados Unidos. Segundo, Rússia. Terceiro, China. Quarto, Reino Unido. E por último, França. Esses são os 5 países que fazem parte permanente do Conselho de Segurança. O Brasil, ele tenta todos os anos a fazer parte, né, desse Conselho de Segurança, mas ele não consegue, não dá certo, sempre aparece algum problema, não, vocês não isso, vocês aquilo, não podemos fazer isso, teve um problema financeiro com isso, e nós nunca conseguimos nos tornar membros permanentes do Conselho de Segurança. Será que eu conseguiria fazer uma revisão dessa, sem ninguém me interromper, numa sala de 8º ano? Não, nada a ver, irmão. Mercosul, Mercado Comum do Sul. Esse é um dos blocos econômicos que a América do Sul idealizou na década de 1990. Faziam parte dessa reunião para a implantação desse bloco Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Eles eram os países que faziam parte desse sistema. E imagine 12 países da América do Sul se unindo, onde tínhamos, por exemplo, a União Europeia, tínhamos os tigres asiáticos e agora tínhamos o Mercosul, né? E falando que os Estados Unidos também faziam parte de um bloco econômico, né? A ALCA, Aliança de Livre Comércio das Américas. Estados Unidos, México e Canadá. Não perda de tempo. Eles ficavam morrendo de medo, porque o Brasil ia fazer parte de um bloco econômico e a América do Sul ia fazer um bloco econômico muito poderoso. Mas, durante as reuniões, né, em Assunção, capital do Paraguai, foi lá onde foi a reunião, eles decidiram várias coisas, inclusive placas de carro, rodovias, uma bandeira, né, e placas de sinalização, isso vocês devem ter visto em algum lugar por aí, tudo sobre o Mercosul. Ia ter muitas vantagens, mas não conseguimos concretizar isso, porque o Brasil seria o líder, seria o líder do Mercosul, não foi. Por quê? Porque o Brasil é um país que ele não é muito bem visto, né? Nós somos meio corruptos. E aí não deu certo, eles não aceitaram. Em 92 parou as negociações e tudo ficou no papel. Nunca implantamos realmente esse bloco econômico aqui na América do Sul. Das vantagens que poderíamos ter com o bloco econômico, temos integração e desenvolvimento social e econômico para todos os membros, produtividade e lucratividade e variedade de produtos entre os países associados, ou seja, pessoas, produtos, serviços iam circular livremente no bloco econômico em todos os países sem pagar tarifas de alfândega, né? Sem pagar aqueles impostos, ICMS, não sei o que e tal, tudo. Aí isso deixa o produto muito caro. Não ia ter isso, ia ser livre, um produto livre. E por último, o Brasil seria o principal líder desse bloco econômico. É triste, mas é a vida. Valeu, galera, essa foi a nossa super revisão, espero que você tenha gostado, estude e faça uma boa prova, compartilhe, dê um like, vamos aumentar aí o número de inscritos, dúvidas, comentários, perguntas, nada, questionamentos, não importa, podem mandar, deixa aí no comentário que o Tio vai responder. Valeu, feliz ano novo, Páscoa, feliz carnaval, tchau.